Aqui temos uma aplicação física, uma propriedade geométrica das figuras planas que pode ser resolvida com o auxílio de uma integral dupla. Determine as coordenadas do centroide do trapézio ao lado. Ora, nós já vimos que dá para perceber aqui que este eixo vertical y é um eixo de simetria desta figura. Isto significa que tudo que existe nesta figura ao lado esquerdo também existe ao lado direito. Portanto, não vamos perder tempo determinando a coordenada x do centroide, porque utilizando este sistema de coordenadas que aqui se encontra, que tem origem aqui no centro da base maior, eu sei que este x barra é igual a 0. Por quê? Porque o centroide é o ponto que equilibra a distribuição de áreas na figura. E, portanto, como este eixo vertical é um eixo de simetria, toda a área que existe à direita existe também à esquerda, portanto, eu já sei que este centroide está em algum lugar aqui sobre este eixo. Portanto, eu sei que x barra é igual a 0, apesar de não conhecer ainda a altura deste centroide, é o que vamos agora determinar. Muito bem, então y barra é igual à divisão do momento estático, que é formado pela integral dupla de y dA, dividido pela área da figura. Então, como eu já sei que a área de um trapézio é igual a base maior B mais a base menor B minúsculo dividido por 2 vezes H, então tudo que eu preciso fazer agora é determinar o momento estático. E neste caso, o momento estático é dado pela integral dupla de y vezes dA, que é igual a dy dx. Ora, antes de determinar aqui os limites de integração, para o que eu vou precisar determinar as equações destas duas retas, eu já vejo que ao integrar em y, primeiro eu vou ter 3 domínios, ao passo que se eu integrar x primeiro, y dx dy, eu terei um único domínio, porque ao atravessar este domínio, que é a própria figura, da esquerda para a direita, por isso, primeiro integro x. Então, eu vou atravessar o domínio por paralelas ao x, portanto, quando eu atravesso da esquerda para a direita, independente da altura onde eu atravesse, eu encontrarei sempre as duas retas, que vou chamar aqui de R1 e de R2. Portanto, já sei que minha ordem de integração ideal é primeiro integrar x, depois y. Ora, então vamos primeiro, por uma questão de conveniência, determinar as coordenadas de R2, ou melhor, a equação de R2. Então vamos reproduzir aqui o nosso trapézio, o nosso eixo y, o nosso eixo x. As coordenadas deste ponto são x igual a b sobre 2, y igual a 0, enquanto que neste ponto são x igual a b minúsculo sobre 2 e y igual a h, por conta de que a altura do trapézio é popularmente conhecida como h. Ora, então, equação da reta R2, esta reta aqui, reta R2, então eu tenho y igual a k vezes x mais B1. Coloco aqui B1 por conta de não confundir com a base menor B do trapézio. Então,
para x igual a b maiúsculo sobre 2, eu tenho y igual a 0. Portanto, k vezes b maiúsculo sobre 2 mais b1 igual a 0. Segunda equação, para x igual a b minúsculo sobre 2, y igual a h. Então, k vezes b minúsculo sobre 2 mais b1 igual a h. Então, agora vou subtrair a primeira equação da segunda. Então, com que intuito? Eliminar a variável b1. Nesse instante, k e b1 são variáveis, porque eu preciso determiná-las para conhecer a equação da reta R2. Muito bem. Então, k vezes b maiúsculo sobre 2 menos b sobre 2 é igual a menos h. Portanto, eu descubro que k é igual a menos 2h sobre b maiúsculo menos b minúsculo. Então, este é o valor do coeficiente angular da reta R2. Então, substituindo agora na primeira equação, eu descubro que k menos 2h sobre b maiúsculo menos b minúsculo multiplicado por b maiúsculo sobre 2 tem que ser igual a menos b1. Portanto, b1 é igual a b maiúsculo vezes h dividido por b menos b. Então, corta, b vezes h, b menos b, menos com menos corta, b1 igual a b maiúsculo vezes h sobre b menos b, o que me dá a equação de R2. Y igual a menos 2hx b menos b mais bh sobre b maiúsculo menos b minúsculo. Denominador comum, b menos b. Daqui eu tiro que o numerador é igual a h que multiplica b menos 2x. Então, h é termo comum, b menos 2x. Portanto, esta é a equação de R2. Mas agora, observe um detalhe importante, que se eu vou percorrer o meu domínio integrando primeiro x, depois y, então observe que ao definir o meu domínio de integração, eu vou precisar determinar x em função de y. Portanto, se y é igual a h que multiplica b menos 2x sobre b menos bzinho, então isso significa que b menos 2x é igual a bzão menos bzinho sobre h vezes y. Portanto, 2x é igual a b menos bzão menos bzinho sobre h vezes y. Então, o meu x vai poder ser descrito como x igual a b sobre 2 menos bzão menos bzinho
sobre 2h vezes y. Então, isto é o meu x. Ademais, a coordenada x do lado esquerdo, ou seja, da reta R1, é o sinal negativo do lado direito. A gente viu que o eixo y é um eixo de simetria. Portanto, a equação de R2, perdão, aqui está. A equação de R1 é x igual a b menos b sobre 2hy menos b sobre 2. Então, observe, aqui estava com o sinal menos, passou a mais. Aqui estava com o sinal mais, passou a menos. Então, essas duas são as equações das retas que me interessam. Então, vamos continuar aqui determinando o momento estático em relação ao eixo do x, que é igual a integral dupla de y dx dy. Muito bem, como varia x? X varia do lado esquerdo, R1, até o lado direito, R2. Portanto, b menos bzinho sobre 2h vezes y menos b sobre 2, até b sobre 2 menos bzão menos bzinho sobre 2h vezes y. E como varia y? Então, vou agora tangenciar o meu domínio abaixo e acima. Como a minha origem aqui se encontra, então y varia de 0 até h. Muito bem. Então, já podemos determinar o momento estático. E é o momento estático em torno de x, certo? Para determinar o centroide y barra. Muito bem. Então, isto aqui resulta na integral de 0 até h de y vezes x dy, e isso aqui é avaliado, então, de b menos b sobre 2h vezes y menos b sobre 2, e em cima b sobre 2 menos b menos b sobre 2hy. Depois eu integro em y. Muito bem, observe que isto é o sinal negativo disto. Então, se o de baixo for menos w e o de cima for w, quando eu avaliar x de menos w a w, vai dar 2w. Portanto, vamos economizar aqui, ó. Isto é a integral de 0 a h de y vezes 2 vezes w, que eu chamei isso aqui. Então, 2 vezes isso é b sobre 2 vezes 2, b, menos bzão menos bzinho sobre 2h vezes 2, bzão menos bzinho sobre h vezes y. Pronto, já está resolvido. E agora, dy. Muito bem, vamos resolver essa integral. Então, dy dá b maiúsculo vezes y2 sobre 2. b vezes y dy. Integral de y dy, y ao quadrado sobre 2. Agora, menos bzão menos bzinho sobre h vezes y de novo. Y ao quadrado dy. Então, agora eu tenho menos bzão menos bzinho sobre h vezes y ao cubo sobre 3. Como avalio isto? De 0 até h. Então, isso vai dar b vezes
H ao quadrado sobre 2, menos Bzão menos Bzinho sobre H, vezes H ao cubo sobre 3. Vamos ver? Então, aqui tenho B H ao quadrado sobre 2, menos B menos B, H ao cubo, simplifico com H, H ao quadrado sobre 3. Denominador comum, 6. 6 por 3, 2. 3B, H ao quadrado. 6 por 3, 2. Menos 2 vezes B, menos B, H2. Muito bem. Então, o que temos aqui? 3BH2 menos 2BH2. BH2. E agora, menos este menos combinado com este menos vai dar mais 2BH2. Mais 2BH2 dividido por 6. Então, aqui temos termo comum, H ao quadrado. Então, temos H ao quadrado. Então, aqui temos H ao quadrado sobre 6, H ao quadrado sobre 6, termo comum, multiplicado por B maiúsculo mais 2 vezes B minúsculo. Então, isto, observe, é o momento estático. A área da figura, como vimos, é igual a base maior mais base menor sobre 2 vezes altura. Então, para descobrir o nosso centroide, a coordenada y do nosso centroide, eu tenho que dividir o momento estático pela área. Então, vamos lá. H ao quadrado sobre 6 vezes B mais 2B. Dividido por isto, então eu vou inverter isto. Tenho, então, 2 sobre H vezes 1 sobre Bzão mais Bzinho. Este H com este, portanto, este 2 com este 6, H sobre 3, vezes B maiúsculo mais 2 vezes B minúsculo, B maiúsculo mais B minúsculo. Então, esta é a coordenada y do centroide do trapézio. Observe que é um caso particular tanto, aliás, o triângulo e o quadrado são casos particulares do trapézio. Então, vejamos, se quadrado, B minúsculo é igual a B maiúsculo. Então, se quadrado, eu fico com 3B sobre 2B vezes H sobre 3. Então, H sobre 2, sabemos que é a altura do centroide do quadrado. Se triângulo, B minúsculo igual a 0. Então, se triângulo, B minúsculo igual a 0. Portanto, H sobre 3 vezes B sobre B, H sobre 3, a partir da base, que é a base maior. Então, aqui está o centroide do triângulo, confere, é conhecido, H sobre 3. Aqui está o centroide do quadrado, confere, é conhecido como H sobre 2.